Olá pessoal, vamos a mais um exercício de dinâmica. Esse é o exercício número 14. Diz o seguinte: na figura 4 se mostram dois corpos, o maior de massa mzão, nesse bloco aqui tem uma massa mzão, e um pequeno disco de massa mzinho. O disco então é colocado em movimento com uma velocidade horizontal v para a direita. Encontre a altura que o disco alcança em relação à sua posição inicial após separar do bloco de massa mzão. Desconsidere o atrito. Então o que vai acontecer? Esse disco ele vai sair com uma velocidade v, ele vai chegar a uma determinada altura e vai ser lançado ainda para cima. Então ele vai atingir uma altura h1 e depois ele vai atingir uma altura h2, certo? Bom, esse exercício ele é separado em três momentos, em três passos, tá? O primeiro passo que a gente vai fazer é a conservação de momento. No meu eixo x, como eu não tenho força externa como a força gravitacional, certo? Não tenho nem força de atrito, mas vale lembrar que força de atrito é força interna, não é força externa. Então eu vou fazer uma conservação de momento para esse primeiro passo aqui. Então, conservação de momento, momento antes igual ao momento depois. Antes eu tenho velocidade só do bloco, então a massa vezes a velocidade do bloco, igual. Depois, quando esse bloco chega aqui, não há atrito entre a superfície e o bloco de massa mzão, então tanto essa massa mzinho quanto esse bloco, eles vão se deslocar na direção x. Mas percebam, essa velocidade aqui é em relação a x. O bloco chega com uma velocidade v aqui, e nós vamos decompor em duas componentes, numa velocidade x e numa velocidade y. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o momento ele é conservado para a não ação de forças externas. Se eu tenho força externa no meu eixo y, que é a força gravidade, eu tenho uma força externa, então eu só posso considerar a minha conservação de momento para o meu eixo x. Por isso que eu boto uma v' x, tá? Então eu só considero a velocidade x, decomponho a velocidade, eu posso trabalhar só com v, y e só com vx. Decomponho o meu vetor velocidade. Então tá aqui. Conservação de momento é isso aqui. Bom, segundo passo eu vou fazer, então foi o que eu disse, né? Apenas componente em x. Para conservar o momento não deve existir a força externa que é a gravitacional, que existe em y, e o sistema se move sem atrito no eixo x apenas. Então, por isso que é a velocidade x. Então, o segundo passo, a gente vai fazer conservação de energia mecânica até essa altura 1, certo? Não há atrito, eu posso fazer conservação de energia mecânica. Então, o que eu vou fazer? Energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Inicialmente, o bloco tem uma velocidade, então está aqui a energia dele, vai ser igual a energia potencial, porque ele atinge uma altura h1, mais eu tenho 1,5 de mzinho mais mzão vezes a velocidade x ao quadrado. Isso aqui, eu estou considerando a energia cinética existente aqui, certo? Quando esse bloco chega aqui, ele tem uma energia cinética com essa velocidade Vx. Então eu tenho uma energia cinética do bloco mzinho e o bloco mzão, certo? Então tá aqui, energia cinética do bloco mzinho mais mzão com essa Vx ao quadrado, mais 1,5 dessa mvy ao quadrado. Porque eu tenho a cinética em x e a cinética em y. Só que a minha cinética em y é só com a velocidade x, somando as duas massas, porque eu estou falando do sistema. O sistema ele se move no eixo x, só que no eixo y só vai se mover o disco, certo? Então esse aqui é o segundo passo, fazer conservação de energia mecânica. Terceiro passo, a gente vai fazer conservação de energia mecânica até a altura 2, certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho essa velocidade y, ele vai atingir uma altura 2. Então fazendo conservação de energia mecânica até a altura 2, eu tenho 1,5 de mvy ao quadrado, certo? Igual a mgh2. Então eu tenho com a minha vy ao quadrado vai ser, cortando as massas, multiplicando 2gh2. Então o que eu tenho? Eu tenho a minha vx, que eu encontrei aqui. Eu tenho a minha vy que eu encontrei aqui. Então as duas incógnitas que me faltavam em relação às alturas, percebam, eu tenho uma altura h2 aqui. Vou poder fazer as considerações. Então, basta substituir a minha Vx', a minha Vy' encontrada na conservação de energia mecânica, pela conservação de energia mecânica na equação da conservação de momento. Né? Então, eu achei as minhas duas velocidades, uma pela conservação de energia mecânica, que foi esse terceiro passo aqui, certo? Por aqui. E o outro passo foi encontrar a minha Vx pela primeira conservação de momento. Então, botando em 2, eu vou ter 1,5 de mv ao quadrado igual a mgh1 mais 1,5. Então, só coloquei a minha velocidade x ao quadrado aqui. A minha Vx está aqui. Né? O que eu fiz?
botei esse MV, passei multiplicando esse aqui, deixei o meu VX isolado, né? Só que eu elevo isso aqui ao quadrado, mais 1 meio da minha VY ao quadrado, como isso aqui já era ao quadrado, ó. Tá aqui a minha VY, certo? Então bastou eu colocar aqui no lugar a minha VY. Bom, eu preciso achar a soma das alturas, que é a altura máxima que o disco vai chegar. Então o que eu vou fazer? Eu isolo a energia cinética do lado esquerdo, vou passar, ó, percebam, tenho Mzinho mais Mzão aqui, eu posso cortar com esse Mzinho mais Mzão, como é ao quadrado, eu só vou precisar elevar, né, uma vez isso aqui. Então eu vou ter 2 Mzinho mais Mzão, M ao quadrado vezes velocidade ao quadrado, passei para o lado esquerdo. Isso aqui vai ser igual a mgh1 mais mgh2 que está aqui. E esses dois eles cortam, por isso que eu tenho mgh1 mais mgh2. Posso dividir tudo por massa, vou cortar todas as massas existentes. Então, fazendo um mínimo múltiplo comum do lado esquerdo, só a parte algébrica, duas vezes produto, né? Então, quando o MMC eu tenho duas coisas diferentes, eu vou fazer o produto, 2 vezes 2 mzinho mais mzão, divido e multiplico, né? Ou simplesmente eu multiplico em x. Então 2 mzinho mais mzão velocidade ao quadrado menos 2 mzinho velocidade ao quadrado. No lado direito fiquei com a gravidade, posso colocar em evidência a gravidade H1 mais H2. Então aqui, ó, colocando essa propriedade distributiva, eu vou ter 2m v ao quadrado, 2mzão v ao quadrado, só aplicando a propriedade distributiva. Que aí eu vou poder cortar esse 2mv ao quadrado com esse 2mv ao quadrado, certo? Aí eu vou ficar com 2mzão v ao quadrado sobre 2 vezes 2, eu nem multipliquei porque eu vou poder cortar um 2 com esse 2 e vou passar a gravidade para cá, eu não tinha passado a gravidade antes para facilitar o cálculo. Então eu tenho que a altura máxima que o disco chega, somando as duas alturas, é mzão velocidade ao quadrado, divididos por 2 mzinho mais mzão sobre gravidade. Isso é o valor que a gente chega. Como a gente não tem números, essa aqui é a parte algébrica. Então, qual é a moral do exercício? Eu tenho que fazer 3 passos. Uma conservação de momento no eixo x apenas, por isso que eu decomponho a minha velocidade x. O segundo passo é conservação de energia mecânica até a altura 1. Então eu tinha uma cinética aqui, uma potencial aqui somada a duas velocidades, Vy e Vx. E o terceiro passo é fazer conservação de energia mecânica até a altura 2 para achar a minha velocidade y, para colocar tanto a Vx aqui quanto a Vy aqui, encontrando a soma das alturas que a gente encontrou aqui. Certo, gente? Qualquer dúvida, peço para que postem nos comentários. Esse foi o exercício número 14. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!